que o nosso próximo convidado tem uma frase muito legal, e ele fala o seguinte: a deficiência não impõe tantas limitações quanto a falta de oportunidades. Eu achei muito legal quando eu li essa frase, e é justamente o que Flávio estava falando, né? A gente precisa dar oportunidades para os nossos filhos, para as outras pessoas com autismo também. Então, essa frase, ela pertence ao Marcos Petri. Ele é palestrante, ele é escritor, ele escreveu 4 livros, ele é músico, olha que legal, né? Ele é formado em comunicação institucional, pós-graduado em design gráfico, também é pós-graduado em transtorno do espectro autista, e ele é mestre, eu achei interessante, que é um colega, assim, de profissão, ele é mestre em intervenções psicopedagógicas, né? Eu sou psicopedagoga, e o Marcos, ele é mestre em intervenções psicopedagógicas. E o Marcos, ele é criador de conteúdo do canal Diário de um Autista, um canal que também traz muito conhecimento, muita vivência, né? E a sua missão, olha que legal, a missão do Marcos é poder trazer mais informações para as pessoas sobre o autismo e também contribuir para um mundo de inclusão, um mundo mais inclusivo, né? Isso é bem legal. Marcos, seja bem-vindo e agora o momento é com você. Olá, olá pessoal, todo mundo me ouve certinho? Então, tá certo. Muito obrigado, Juliana, pelas palavras. Eu vou compartilhar agora com vocês aqui as minhas lâminas. Todo mundo vê? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Me descrevendo, então. Eu sou um rapaz de 1,78 m, louro. Eu estou usando óculos azuis de aros grandes. Atrás de mim aqui eu tenho uma cortina cinza. Quem olhar para o vídeo à direita, eu tenho um violão. Eu sou músico e meu violão me acompanha por onde eu vou. À esquerda aqui tem uma guitarra, vocês não veem, não está no raio do vídeo. E, bem, eu falo do valor de ser autêntico. Por quê? Quando se é autista, eu percebi que se vê o mundo como ele é, e não como ele gostaria, como ele poderia, como ele deveria, como ele. Então, o autista é chamado a encarar o dia a dia um passo a cada vez, e assim trazer novos paradigmas para uma sociedade que quer incluir. O incluir está na alma humana, o ser humano é gregário, mas ele precisa ser lembrado disso de vez em quando, por visões autênticas, e eu vejo que isso é a nossa missão enquanto autistas. O valor de ser autêntico, porém, ele é algo difícil, porque nós temos que lutar contra toda uma lógica estabelecida. Aqui eu trago duas, duas posturas que nós encontramos constantemente na sociedade. É isso aí, ó. Nós somos a única espécie que, a partir do cenário mais adverso, imagina o futuro. Esse é o nosso grande pulo, mais do que termos descoberto a escrita, muito mais do que termos descoberto o fogo. Nós estamos caminhando na direção evolutiva porque nós imaginamos o melhor futuro. Não só um futuro, o melhor futuro. Levante a mão ou reflita quem de vocês, um dia de manhã, olha para o espelho e diz: hoje será o pior dia da minha vida. Hoje vai passar um carro na poça d'água e vai me molhar todo. Hoje eu vou chegar atrasado. Não. As pessoas estão sempre otimistas, criando a partir de um cenário com poucos recursos. Então, aí que se urge, na minha opinião, a importância de aproveitar cada dia como energia. Se quer cuidar do futuro, tem que aproveitar bem o presente. Eu recebi essa sábia instrução certa vez, e esse tem sido o meu foco desde então. Propagar essa ideia. Então, podemos seguir para o próximo slide. Nós temos que confrontar dia a dia as expectativas. E aqui em casa, quem me deu essa missão foram meus pais, principalmente a minha mãe. Quando um casal, ele espera um filho, ele constrói uma expectativa. E aqui em casa não foi diferente. Casados 4 anos, meu pai e minha mãe entenderam que era hora de ter um filho. Então sonharam com grandes mudanças que viriam e com a fofura de um bebê no lar, injetando nova métrica, né? Novas possibilidades
E aí veio o Bruno, meu irmão mais velho. Ele era tão bonitinho, tão fofinho. As pessoas gostavam de estar na companhia dele, porque ele, desde pequeno, foi muito curioso, foi muito sociável. Meu pai e minha mãe estavam sempre no meio dos amigos, mostrando o filhão. E aos poucos, essa experiência, ela foi passando. Esperam 4 anos e aí monta-se de novo toda essa expectativa em torno de futuro, só que com as melhores possibilidades. E nasci eu, um menino feio. Desculpa eu dizer assim, mas na época foi o pensamento da minha mãe e do meu pai. Primeiro, porque eu tive problemas no parto, faltou oxigenação no meu cérebro. Depois descobriu-se que eu tinha um problema neurológico, uma lesão cerebral. O médico me analisou, me avaliou e percebeu assim, Marcos, tem 1 ano de vida apenas, porque a lesão vai tomar conta do seu cérebro. Esse foi o comunicado, então, que os médicos deram para minha mãe e para o meu pai. Se vocês, disseram eles, tivessem morado mais perto, meu pai e minha mãe, nós moramos numa cidade a 170 quilômetros de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Então o médico disse: se tivesse morado mais perto, se vocês morassem mais perto, nós iríamos preparar, nós iríamos ter toda uma equipe para pegar na mão de vocês, para dar um colinho. Mas como vocês moram longe, tá aí. Ele tem lesão cerebral. Para evitar que ele, assim o médico disse, padeça mais rápido, não deixe que ele gaste energia. O melhor a fazer é colocar no berço para que ele possa descansar. Assim ele vai ter sobrevida. Meu pai e minha mãe tiveram, eu explico muito essa situação, uma, um mundo que caiu diante de seus pés e a vida tentando fazer ter escolhas. A nossa mente, ela acredita ou não naquilo que se ensaia diante de nós, de acordo com nossas escolhas. Que ação nós vamos tomar? O caminho mais fácil para os meus pais, num primeiro momento, seria assim: ok, doutor, vamos pôr o Marcos na cama, vamos esperar ele morrer, porque era o que se ensaiava. Até a minha bisavó, que era uma pessoa bastante de Deus, a pessoa mais fiel, mais temente que a minha mãe conheceu, ela disse: olha, aceita, é o que Deus tem para vocês. Mas meu pai e minha mãe olharam um para o outro, chorando, claro, com o baque que receberam. Não vamos aceitar. Vamos pelo caminho mais difícil. Vamos pelo caminho de entender o que é a lesão cerebral, entender quais são as possibilidades para o Marcos. E eu creio que eu absorvi muito essa postura quando eu entendi que estimulação era tudo. Meu pai e minha mãe descobriram o método Glenn-Doman, usado para reabilitar soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, divulgado principalmente no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, em Brusque. Então, meu pai e minha mãe pegavam a estrada de chão, difícil acesso, aprendiam que eu aprendia brincando. Então, faziam 8 horas de estimulação diária por vários anos da minha vida, sempre com um sorriso no rosto, e meu irmão ali, se vocês perceberem, também participava. Então, a importância de cada membro da família de não deixar que as circunstâncias te ditem o que vai acontecer, que o teu olhar, que a tua capacidade, essa sim possa ditar o que vai ser o teu futuro. Então, se nós avançarmos no próximo slide, nós vamos ver que essas inteligências vão sendo desenvolvidas, inteligências no plural, porque estavam me avaliando por uma apenas, por me desenvolver igual a uma criança dita normal. Mas meu pai e minha mãe estavam me avaliando por ter oportunidades, iam mostrando sim que eu tinha uma coordenação motora diferente, mas eu merecia estar nos mesmos lugares, ter as mesmas oportunidades para que o cérebro exercitasse a plasticidade neural. O cérebro está sempre em mudança. E isso, principalmente ali da janela que vai do 0 aos 6 anos de idade. Eu lanço as minhas mãos aos céus todos os dias
e sou grato porque meus pais acabaram me dando essa janela de oportunidade. Então eram aniversários, eram festas de São João, eram até brincadeiras na água, tudo para desenvolver e para que o Marcos brincasse, porque criança aprende brincando. O tempo passou, eu passei por uma cirurgia cardíaca, eu fui bem nessa cirurgia, fui para a escola, na idade considerada normal, 7 anos na época, aprendi a ler, a escrever. Seria um desafio a menos, porque eu estava adaptado. Só que aí começaram algumas reclamações constantes dos professores e uma recusa minha em realmente se engajar com os grupos. Comportamentos que eu começava a apresentar, só que se atribuía à lesão cerebral. Eu brincava mais afastado dos outros. Eu tinha dificuldade, então, de formar filas, de engajar em grupos. Eu era um inconveniente, eu chorava ou ria nos momentos mais inapropriados. Parece que eu estava sempre usando a lógica para explicar o mundo sentimental e os meus amigos não gostavam disso. Aqui em casa, nós tínhamos uma questão de falta de consciência de perigo. Eu atravessava a rua de qualquer jeito, sem olhar para os lados, sem entender que aquele cruzamento era perigoso. Eu sempre tinha que ter uma explicação a mais. E aí meus pais começaram a perceber que esses comportamentos eram nada mais do que uma resposta adaptativa diferente. Então, se era isso que eu apresentava, vamos tentar fazer com que o Marcos tenha apoios. Naquela época não se sabia que se existia graus de apoio dentro do autismo chamado suporte. O suporte foi integral, o olhar deles foi o primeiro. E esse apoio me fez passar por grandes transformações. É o que eu digo. O cérebro é um computador, mas ele precisa que a mente acredita para ter todos os softwares à disposição. Porque o que é um computador sem os programas adequados? Como é que eu vou abrir uma foto no meu computador se ele não tem um programa capaz de abrir? E assim é um ser humano. Como um ser humano que aprende diferente vai explorar suas infinitas possibilidades se ninguém depositou esse programa na mente dele? Então foi a partir desse momento que eu comecei a minha caminhada no espectro. Deixar de ser autista, não, mas entender que o cérebro amadurece quando ele vê um propósito. E o meu propósito era participar, e participando, mostrar o meu valor. Que a partir desse apoio, eu comecei a perguntar, porque não era o meu autismo. Lá pela adolescência, eu comecei a entender que não se dialoga, não se convive, nem se contratam deficiências, mas sim pessoas com deficiências. Primeiro vem o Marcos, depois seu autismo. E a minha família fez isso ficar muito claro desde cedo. Desde quando o meu avô chegava aqui e dizia: tadinho, é autista. Não tem tadinho. Ele é o Marcos que tem uma maneira de aprender diferente. E isso amadureceu comigo. Então, eu comparo a vida de uma pessoa autista a cada dia com uma navegação. Se eu enxergo o mundo, cada detalhe de uma vez, eu enxergo como oportunidades. A vida é uma navegação no mar de oportunidades. Cada um de nós tem essa chance de, com nossos sonhos, desejos e também desafios, não só ser autônomo, mas deixar nossa marca no mundo. Acontece que essa vida, que é um mar de oportunidades, por isso que eu representei a minha vida com esse navio em especial, ela começa, de vez em quando, a encalhar em alguns olhares pré-concebidos da sociedade. Eu esbarrei em algumas posturas que eu não vim aqui apontar o dedo nem julgar. Era o zeitgeist, né? O espírito da época. As pessoas queriam muito saber que deficiência era essa, que causava movimentos, que fazia com que eu tivesse dificuldade em olhar nos olhos. E tudo bem. Só que isso começou a ficar especulativo e começou-se a fechar as portas do convite, do abraço,
do querer estar junto, do querer moldar junto estratégias. E esses olhares era tudo que eu recebia. Mas eu olhei para dentro de casa. Se fora eu tinha algumas dúvidas, dentro de casa eu tinha plena força e potência. Eu escolhi acreditar nessa segunda via e eu avancei. Eu tentei conscientizar, tentei engajar, difícil foi, mas eu sabia que eu estava num caminho certo. Eu estava sendo apoio, não só recebendo, mas dotando as pessoas de apoios que derrubassem não só a especulação, mas o capacitismo, que era aquela forma de dizer assim: eu te considero, Marcos, mas na cabeça de um capacitista, a pessoa com deficiência vai ser sempre um Marquinho pequenininho. E muito me preocupa aquela postura que o pai e a mãe muitas vezes desenvolvem, é que em casa, graças a Deus, eu nunca tive, o anjo azul, o Eldorado da paz, né? Claro que o autista veio ao mundo para ensinar que a vida não podia ser tão complexa, mas o autista também tem suas complexidades. Então, eu sou o Marcos, com os meus desafios, que são diferentes de quando eu era pequeno. Muitas pessoas queriam me limitar a ser o Marquinho pequenininho, mesmo eu tendo 32 anos. Isso acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Então, a cada desafio, hoje é minha missão dizer, eu tenho os mesmos desafios de um adulto que está dentro da neurotipicidade. Eu só quero um apoio em algumas caminhadas, como bem disse a Flávia, não só para habitar a minha casa, mas para fazer parte atuante da minha sociedade. A partir dessa noção é que eu impeço que os meus sonhos venham a pique, que eu bata nos preconceitos, que eu encalhe nos olhares tortos e deixe as esperanças, os planos serem decididos por mim. Então, antes mesmo de acontecer isso, o apoio que hoje eu busco ser e dar é ter a postura de um capitão do meu próprio navio. O capitão é o último a abandonar a embarcação. Essa é uma regra não dita das navegações. Então, eu sou o último a abandonar os meus sonhos, esperanças, desejos. Chegarei lá diferente, sim, porque eu sinto, vivo e penso diferente, mas eu não vou ser mais nem menos. Isso me conforta. Eu vou ser igual na diferença. Com essa rota em mente, eu posso entender que as minhas escolhas na vida sustentam meus projetos, são âncoras, são força para eu ir adiante. Primeira delas é dizer para minha mente que eu tenho em quem me inspirar. Os meus heróis, eles não vestem capa, não têm superpoderes, senão o poder de me fazer acreditar que cada dia é uma oportunidade. Não é o que me acontece que é importante, como diria Jean-Paul Sartre, mas aquilo que eu faço com aquilo que me acontece. E quando eu olho para os meus heróis, o tempo que eles me despenderam, eu digo, eu vou usar dessa mesma forma para entender que a gente aprende, seja com heróis de carne e osso, seja com os ídolos que nos dizem para onde os nossos sonhos vão. E aqui eu me encontrei no hiperfoco das palavras, música e escrita. Então, eu me vejo muito baselado pelas letras de Raul Seixas e Paulo Coelho e pelos escritos do Tolkien e do Dan Brown. Então, eu entendi para onde eu iria como profissional, já que eu tentei me empregar na iniciativa privada e foi difícil, não tinham vagas. Se tinham, eram vagas muito aquém daquilo que eu poderia oferecer. Então, eu aprendi com a música, com a literatura, com a escrita, que eu podia galgar o meu lugar ao sol. E assim, voltamos a falar, aqui a Flávia falou brilhantemente, mas voltamos a falar de autonomia, eu poder decidir para onde ir, quando avançar, quando parar, e é nessa toada que eu estou hoje. E é isso que eu, a partir aqui da minha casa, com o meu canal Diário de um Autista, eu tento mostrar. É tanto o autista pelo lado de dentro, como sente, como vive, como as
motivações, porque hoje a gente ainda está num modelo de déficit. Eu preciso de algo para ser completo. Hoje eu tento dizer, eu sou completo, eu transbordo criatividade, inventividade, assertividade do meu jeito. E eu tento dizer que o autista tem um lado de dentro. As pessoas às vezes taxam o autista de tão lógico, de tão prático, que esquecem a parte sentimental. Eu vim também falar dessa jornada. E eu estou no Instagram, jornada de palestras e eventos no Brasil inteiro, o Marcos Petri. Quem ainda não me segue, se quiser embarcar nessa jornada, que me deu algumas grandes responsabilidades. Eu sou, por exemplo, um dos 9 criadores de conteúdo mais seguidos no YouTube Brasil. Foram várias famílias impactadas, várias realidades transformadas e alguns convites que me marcaram muito. Quero mostrar para vocês. Eu pude levar essa ideia, primeiro, para a rede nacional através do programa da Fátima Bernardes, foi onde eu me tornei conhecido. Eu não, essa ideia de falar que o autista pode sonhar, pode se espraiar para várias áreas na vida e pode confrontar a sociedade do déficit, a sociedade de que eu não sou suficiente. Também, nessa mesma toada, eu ajudei amigos meus do judô e jiu-jitsu inclusivo durante o The Wall. Infelizmente, a gente perdeu feio para a parede nesse dia. A parede nunca pagou tanto na história, mas tudo bolinhas vermelhas, porque erraram as perguntas. Mas o recado foi dado. Brasil, está na hora de aceitar a pessoa com deficiência, principalmente o autista. Foi isso que eu falei lá perante ao Luciano Huck e toda a audiência da Globo naquela época. Também tive uma participação no programa do Mion, foi muito bacana fazer com que a literatura e a música chegassem mais longe na arte transforma, porque de fato a arte me transformou. E cada um tem a arte de viver a sua vida e pode transformar a realidade ao redor. Depois participei do Criança Esperança nessa mesma, ah, nessa mesma contemplação da arte. Cantei lá a balada do Louco. Louco é quem me diz que não é feliz, e eu sou feliz desse jeito. Preciso de apoios, mas nem por isso vou parar um sonho, parar um plano, parar os meus caminhos. E assim sigo acreditando no melhor das pessoas. E conto essa história não só em rede nacional, mas através dos meus livros. Comecei, claro, falando sobre contos que falam sobre as redes sociais e por que é tão difícil hoje as pessoas manterem contato genuíno. Mas depois enveredei pelo autismo do lado de dentro. Primeiro, as minhas memórias de como foi descobrir ser autista em 2018. Depois, o hiperfoco de um autista e para onde ele nos leva. Memórias de um Autista por Ele Mesmo 2, em 2019. Depois, para responder uma pergunta muito capciosa da minha mãe, eu estava me balançando, assim como é a minha estereotipia, e ela me perguntou, eu queria ser uma mosca para saber o que que tu estás pensando quando tu falas, e quando tu fazes esse movimento. Aí eu escrevi, muito prazer, eu sou autista, lançado em 2021. E como eu sei que o autismo não vai me abandonar, eu escrevi um novo capítulo nessa história, que é a jornada de um autista adulto. Os desafios mudam, os desafios se engrandecem bastante. E muitas pessoas, por tratarem a gente como crianças, elas pensam que os mesmos desafios de criança são os de adulto. Mas não são. Estão aqui alguns relatos e desafios que eu tornei oportunidades para a minha vida. Pessoal, quem quiser adquirir tanto esse quanto os outros 4 livros que eu tenho, está lá no www.marcospetri.com.br ou no meu Instagram. Basta me mandar uma mensagem inbox. E seguindo, essa grande história, ela me faz fazer grandes missões em universidades, congressos de saúde e educação, seminários para que as prefeituras consigam, nas suas tratativas, dar apoio às famílias dos autistas desde pequenos, para que eles possam
transformar as adversidades em oportunidades. E hoje, mais do que nunca, visitar empresas. Por quê? Nós não somos cotas. Eu entreguei um currículo para uma empresa falando alemão, espanhol, inglês, italiano, e as pessoas simplesmente disseram: não, tu vai ser uma cota. E a cota é só determinada função, não a função de tradutor. E eu fiquei muito triste. Então, eu quero mudar essa realidade. Mas avançando, eu então entendo que hoje as dificuldades continuam, mas eu supero elas. Eu tenho dificuldade na autopercepção, fazer a barba, amarrar os cadarços, a noção de tempo. A minha mãe está me ajudando com isso e eu tenho também um cronômetro aqui, mas eu me empolgo e às vezes perco essa noção. Tenho dificuldade de lidar com a injustiça. Por causa da coordenação motora, eu tenho dificuldade em dirigir e a localização minha não é tão boa. E é aí que entra a música. A música me faz aprender. O som é meu hiperfoco. E através da música eu pude aprender. Hoje eu falo 7 línguas, porque eu não quero esperar que as pessoas me peguem pela mão para realizar um sonho. Eu quero me preparar para quando tiver a oportunidade, quem sabe palestrar em um evento internacional. Hoje já estou realizando esse sonho. Temos muitos amigos do Uruguai, do Chile, da América Hispana toda, da Espanha, então já é um grande sonho isso para mim. Mas eu ainda quero viajar e conhecer mais culturas. Tudo isso eu fiz pela música. A música me ensinou esses idiomas que eu sei. Hoje, nós temos aí uns minutos ainda. A minha mãe está cronometrando aqui. Eu vou cantar um trechinho de cada música que me ensinou algo. Então, por exemplo, alemão eu aprendi com uma música assim. Wenn du dir sagst, alles ist vorbei. Wenn du nicht glaubst, sieh es dir nur trau. Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht und du wirst sehen, Tränen lügen nicht. Agora, italiano, eu aprendi assim. O mio signore, in questo mondo, io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. E agora, francês. Eu estudo assim. Non, rien de rien, je ne regrette rien, car ma vie, car ma joie, aujourd'hui, se commence avec toi. E agora, eu indo, aí adentrando a Europa, eu aprendo até sueco. Eu protosvenska då. Eu falo sueco assim. Invitiata, mitt jag är så kär i dig. Agora, eu falo espanhol também e eu aprendi com uma música mais ou menos assim. Eu sei que o tempo já está correndo, mas como quisiera poder vivir sin ti. Como quisiera poder vivir sin aire. Me encantaría cerrar esa canción. E eu sempre digo que a língua inglesa também foi bem impactante no meu aprendizado de idiomas e também de vivências. E para mim se destaca muito a presença
do Elvis Presley. As pessoas dizem que Elvis não morreu, é porque o legado dele é bem grande e eu canto muitas músicas dele. You're caught in the trap. I can't walk out because I love you too much, baby. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams with suspicious minds. E agora, para nós voltarmos, a gente foi para tantos lugares, vamos voltar agora ao Brasil, levando tantas pessoas de tantos lugares junto conosco, nossos amigos. Essa música eu coloquei lá no começo as figuras do Raul Seixas e do Agente Smith do Matrix. É querer pôr todos na mesma caixinha, dar a todos as mesmas oportunidades, ou dar oportunidades diferentes a quem a vida deu caminhos diferentes. Esse é o caminho que devemos trilhar, e para muitos parece maluquice, mas não é. E Raul Seixas nos fala muito bem isso. E fala direto ao coração. Espero que essa música fale ao coração de vocês. Essa nossa canção de despedida. Enquanto você se esforça para ser sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Pessoal, por essa oportunidade, muito obrigado. E eu gostaria de deixar uma pequena reflexão. Falei do Raul, mas falei do Gandalf. Também ele está aqui no meu cenário, vocês talvez não o veem, porque ele é um grande personagem da história do Senhor dos Anéis, mas da minha também. Numa das maiores empreitadas da Companhia do Anel, nos capítulos finais do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ele diz: não nos cabe julgar ou apontar os dedos, não nos cabe culpabilizar por cada obstáculo vivido, só nos cabe aproveitar o tempo que nos é dado. E a cada momento eu olho para essa frase enquanto vivência para cuidar do meu presente e também do meu futuro. Muito obrigado. Valeu, Rafa! Aqui estão os meus contatos se vocês quiserem depois descobrir mais do que eu estou fazendo. Gracias.